Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, benditemos aos céus, por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de ser feliz. Bata no peito e agradeça. Tenha gratidão pela vida, gratidão sim por cada oportunidade de você construir um dia sensacional na tua existência. Ativa o teu chakra cardíaco, bate assim no teu coração, vai ativando essa energia de amor, essa energia de paz, essa energia de luz, essa energia de positividade. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de junho, hoje é feriado de Corpus Christi. E hoje o tema vai ser Corpus Christi. Hoje nós vamos falar de Jesus, vamos falar sobre essa energia crística, né? E o que representa esse dia na nossa vida. Quero dar bom dia para a Fábio, que já está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu bom dia, curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa assim chegar a cada vez mais corações. Hoje feriado, o pessoal talvez vai fazer um feriado, tá de feriadão, outros vão trabalhar, né, trocar o feriado da quinta pela sexta, mas que você possa assim fazer do teu dia um dia sensacional, né, que você possa usufruir para descansar, para ler, para estudar, para aproveitar e também para poder mandar boas vibrações e energias para o nosso Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo, né, a situação das chuvas, das cheias dos rios, que está acontecendo, né, em todo o estado. Agora pela manhã estava observando, né, o rio Taquari lá está subindo, né, já está em 22 metros. No ano passado chegou a 30, né, com a questão das enchentes, né, as cheias lá de maio do ano passado. Então já está em 22 metros. A gente precisa assim rezar, orar, mandar boas vibrações para que o rio volte à sua normalidade, para que as pessoas possam ser amparadas, para que as pessoas possam receber, né, uma energia de paz, de amor e de luz. É um processo bem triste, né, toda essa situação das enchentes novamente. Tudo que aconteceu no ano passado e os mesmos lugares agora se repetem. E toda essa água que está lá no Guaíba, que está agora no Rio das Antas, né, no Jacuí, no Taquari, então essa água vai para onde? Vai lá para o Guaíba. E o Guaíba já está, né, numa cota cheia por conta das chuvas em Porto Alegre e vai receber a partir, né, agora da próxima semana, a partir ali de sábado, de domingo, começa a receber toda essa água. Então imagina a previsão, segundo previsões, é que o Guaíba chegue a aproximadamente 3 metros, 3,10, né, podendo chegar nesse ponto. São previsões, né? Pode ser menos, pode ser mais, mas que essa situação possa conscientizar os governadores, os prefeitos a se mexerem, a realmente fazer algo pela população, fazer algo pela humanidade. Os rios estão enchendo porque toda essa água vai deslizando, né, as questões das costas, os barrancos vão deslizando e vai indo para o fundo do rio. E o rio vai criando o quê? Tipo um sedimento, ele vai ficando mais alto. E aonde ele era fundo, simplesmente ele não consegue mais ter passagem e a água começa a transbordar. Então a gente precisa estar realmente voltados às preces, às orações, para que os governantes despertem, para que eles ajudem a população diante de tudo isso. Não adianta, né, no momento em que acontece as cheias, as enchentes, né, falar bonito na televisão, falar bonito na rádio, mas na realidade é a população que acaba sofrendo. É a população que perde suas coisas, que reconstruíram e que agora perdem praticamente tudo novamente em muitos lugares. Então que a gente possa estar juntos em oração para que a chuva pare, né? Hoje tem previsão de chuva novamente, né? Hoje e amanhã, mas seja mais leve, né? Que sejam chuvas calmas, tranquilas e que possam trazer chuva de bênçãos e não problemas, não destruição, né? Diante daquilo que a gente vive todos os dias.
Quero dar bom dia para a Nair, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para que esse conteúdo possa sim chegar a cada vez mais corações. E se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca na gravação, né? Porque hoje, como é feriado, tem pessoas que dormem um pouquinho até mais tarde, né? Outros já estão no trabalho, já estão no serviço, mas nós estamos aqui, Café com Terapia, de segunda a sexta, das 7 às 7h30, ao vivo. Sendo feriado, não sendo feriado, é um dia para nós o que? Iniciarmos com alegria, iniciarmos com positividade, com amor, com bem-estar. E falando, né, sobre Corpus Christi, hoje o feriado, o que você vai fazer? Vai na missa, hoje vai receber o corpo de Deus, vai receber o corpo de Jesus. A tradição, né, dos Corpus Christi é um feriado católico, é um feriado que foi introduzido, né, na questão do calendário brasileiro pela Igreja Católica. Então, o nosso calendário brasileiro ele tem muitos feriados católicos. Tem outros feriados também, né? Mas as datas católicas, elas acabam, sim, superando muitas outras datas, e é um feriado para nós refletirmos sobre Jesus, refletirmos sobre a espiritualidade, refletirmos sobre Deus, o que Deus representa na nossa vida, o que Deus representa na nossa encarnação. Porque o corpo de Cristo, Corpus Christi, né, em latim, o corpo de Cristo, representa a encarnação de Jesus. Representa que Jesus, Deus se fez carne, Deus se fez presente no meio de nós. É 7:7, abençoado seja o nosso dia, abençoado seja a positividade, abençoado seja cada novo instante do nosso ser, para que a gente possa transformar a nossa vida na nossa melhor versão. E quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo o vídeo, compartilha. Se você estiver assistindo no YouTube, também curta o vídeo, manda aviãozinhos, compartilha com os teus amigos. Todos os vídeos aqui do Instagram, as lives, o Café com Terapia vai também lá para o YouTube. Então, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E o corpo de Cristo representa a encarnação de Deus. Você consegue ter, né, a consciência dessa situação que Deus se fez carne? Quem é Deus para você? É uma pergunta interessante. Quem é Deus para mim? Deus é uma figura humana? É uma figura energética? Deus é o próprio universo? Deus é uma energia? É um senhorzinho de barba? É alguém jovem? Quem é Deus para você? Jesus, ele foi e ele é a manifestação de Deus. Ele é a manifestação do Cristo, uma energia tão sutil, amorosa, de cumplicidade, de amor, de bondade, de gratidão, que hoje Jesus, ele já era quando ele esteve na Terra, mas ele continua sendo um espírito muito respeitado em todo o universo. Existem outros seres como Jesus? Existem. Existem seres superiores a Jesus? Existe. Mas Jesus, ele é respeitado, ele é querido por todo o universo, por toda a nossa galáxia. E Jesus cuida não só do planeta Terra, ele cuida da galáxia, ele cuida dessa energia, né, de todos os planetas desse sistema. E a frequência crística, ela é tão amorosa que Jesus está em todo lugar. Nós estamos falando dele agora aqui, ele está aqui. Outros planetas estão vibrando na energia dele, ele está lá. Então, muitas vezes foge do nosso próprio entendimento essa questão de Jesus ser um, mas estar diante do todo. É a própria consciência de Deus. Quando nós vamos olhar para a parte da Torá, da Bíblia,
Diz: no início estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E disse Deus: e haja luz, e houve a luz. Né? O que é o Verbo? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que estava junto de Deus no ato da criação de tudo, auxiliando, intercedendo. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele intercede a Deus por nós. Por qual razão? Porque ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa. Ele passou e ele sentiu na matéria. Jesus governa muitos planetas, mas o planeta que ele pisou, que ele encarnou como homem, foi a Terra. Aqui ele botou os pés como homem, como ser humano, e ele sentiu a necessidade da população terrestre de querer evoluir, de querer despertar e ser realmente tudo que nasceram para ser. E por isso que ele continua aqui nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando o caminho. E qual que é a diferença de um planeta que Jesus, claro, governa com amor, com amorosidade, e da Terra? A Terra chorou e tem as marcas do sangue de Jesus, do sangue físico. Consegue ter essa consciência que por mais que existam vários outros planetas, várias outras galáxias, civilizações, foi aqui na Terra que o sangue de Jesus, no Espírito maravilhoso, o maior Espírito que nós hoje conhecemos, pela questão de consciência, de amorosidade, foi aqui que o sangue de Jesus foi derramado. Pensa comigo. Jesus se preparou 2000 anos para vir para a Terra. 2000 anos, foi se preparando. E por que ele precisou de 2000 anos? Por conta da aura, do Espírito de Jesus ser um Espírito tão grandioso que ele precisou sim se preparar energeticamente, reduzir seu próprio brilho para ele poder caber num corpo humano. Senão o corpo não aguentaria. Senão o corpo simplesmente padeceria. E a consciência crística permaneceu no astral e estava aqui na Terra. Estava aqui a serviço, mas não era Jesus 100% aqui na Terra, porque o corpo dele não aguentaria. E então ele deixou sim parte da glória, de toda essa luz e todo esse brilho no astral. Mas por quê? Porque ele queria aqui sentir como um humano, sentir realmente como um irmão nosso, aquilo que a humanidade sente. Sentir na pele, sentir desejos, sentir medos. E foi assim que Jesus viveu. E quando a gente olha para o corpo de Cristo, a gente precisa observar que o corpo de Cristo chorou. Jesus chorou. Jesus teve medo. Você consegue entender isso? Que Jesus teve medo e que está tudo bem ter medo? Está tudo bem chorar? Quantas vezes nós choramos escondido? Eu não vou chorar na frente do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da esposa, das pessoas. Né? As pessoas, tá com medo? Não, eu não tô com medo. A pessoa tá tremendo, né? Mas não, quer se mostrar, né? Muitas vezes para os outros. Mas Jesus teve medo. Prestes a reencarnar, Jesus teve medo porque ele sabia o que estava ali aguardando. E da mesma forma, quando Jesus estava indo para o Calvário, prestes a ser preso, à noite da Páscoa, da quinta para sábado, que é celebrado todos os anos, a prisão de Jesus. O que Jesus fez antes de ser preso? Ele sabia que as pessoas estavam vindo na direção dele para prendê-lo e para matá-lo. E ele pediu para Deus: se for possível, afasta de mim este cálice. E ele chorou gotas de sangue. Ele suava sangue. É quando o corpo, a própria
química, física, a medicina explica, quando a pessoa sua sangue, ela está num estresse, num medo, numa adrenalina tão forte que ela sua sangue. E foi isso que Jesus suou. Porque ele estava com medo, ele chorou, mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim pela humanidade, porque o sacrifício dele foi um sacrifício que beneficiou a todos nós. E hoje nós podemos ter felicidade, abundância, saúde, prosperidade, alegria, é porque Jesus se sacrificou, se colocou como intercessor, governador da terra e hoje nos ajuda em todos os assuntos. Então, que no dia de hoje nós possamos ver não só para a figura de Jesus crístico, que todos nós conhecemos, mas olhar para Jesus humano, o corpo de Cristo, a reencarnação do Cristo humano na Terra. Jesus homem. Jesus foi casado. Agora vai dar polêmica. Agora, né? Será que Jesus foi casado, não foi casado? A Bíblia não fala. Muitos escritos mostram que Jesus teve família. Ele foi homem, ele desencarnou com 33 anos. A cultura do povo judeu naquela época, um homem nessa idade já era casado, já tinha filhos. E então a gente precisa se questionar muitas coisas. Se questionar sobre a verdade. Não é porque está lá na Bíblia que Jesus não foi casado que ele não foi. O quantas coisas foram ocultas, foram tiradas por conta do machismo, por conta de criar um Jesus mais crístico, mais divino e deixar o Jesus humano de lado. Então Jesus teve família, Jesus teve filhos, Jesus teve esposa, Jesus teve pai, teve uma mãe, da mesma forma que nós. Jesus vivenciou uma constelação familiar na vida dele. Recebeu a força de Maria, a força de José. E para nós perceber que Jesus era tão humano também, Deus, a espiritualidade, trouxe Jesus através de uma concepção, de uma vibração no ventre de Maria. Mas Jesus tinha aqui um pai adotivo, que era José. Percebe o quanto que é importante nós observarmos Jesus homem, Jesus humano, que ele é igual, foi igual a todos nós. Teve medo, teve fome. Não é aquela história do deserto, que Jesus estava com fome, aí vem o Lu, né, e oferece comida para ele. Transforma essas pedras em pão, faça isso. E Jesus diz, né, não, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Ele fala isso para o Lu. Então, ocorre um conflito ali entre Jesus e o Lu e a questão de Jesus ter fome. Ele tinha fome, ele sentia desejos. Então é importante nós observarmos isso. O corpo de Cristo, Corpus Christi, o corpo de Jesus. O respeito que nós precisamos ter com o corpo de Cristo. É o respeito que a gente tem com o nosso corpo. Porque ele mesmo disse, vós sois deuses. Se confiardes e terem fé, fareis as mesmas coisas que eu faço. E ele fala, vosso corpo é templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito de Deus. E o corpo de Cristo habita dentro de nós. Então, cuidar da nossa alimentação, cuidar, sim, da nossa aparência, cuidar da nossa essência é fundamental. Quando nós estamos cuidando de nós estamos respeitando o corpo que Deus deu para nós, para a nossa vida, para a nossa encarnação. Então, olha para Jesus humano. Jesus foi um ser humano, ele entende o ser humano porque ele também foi. E ele não deixou a terra, ele não abandonou a terra. Ele está todos os dias. Ele mesmo diz, aonde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos aqui, ele está aqui, está lá assistindo Café com Terapia também. Está lá no Zap, está lá assistindo café.
Brincadeiras à parte, a essência, a energia de Cristo está em todo lugar. Basta nós realmente nos conectarmos a essa frequência. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. Se você estiver assistindo na gravação, né, hoje é feriado, o pessoal dorme um pouquinho até mais tarde, aproveita para descansar, está assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, para que esse conteúdo possa assim, chegar a cada vez mais corações. E diante do corpo de Cristo, a igreja tem na hóstia, a representação de Jesus, que é muito importante. A igreja evangélica tem no pão e no vinho. Na igreja católica, o padre, faz a consagração do altar, da hóstia, que vira o corpo, que vira essa energia crística, e do vinho, que vira o sangue. Apenas o padre, e alguns ministros ali em cima do altar tomam o vinho. A população, que acompanha a missa, recebe apenas da hóstia. Mas Jesus disse, todo mundo que comer deste pão e beberem desse cálice, estarás anunciando a minha volta, estará conectado à minha energia, conectado à minha frequência. Então, o correto, é realmente o pão e o vinho. Mas você pode muitas vezes fazer essa consagração na tua casa. Pegar um pedaço de pão assim e consagrar. Pegar um pedaço de um copo de vinho, de refrigerante, de água, e fazer a tua consagração e você colocar a tua intenção. Isso vai estar sim tendo a frequência do Cristo. Mas a hóstia hoje, tem as missas. Se você puder ir, vá na missa, vá num culto, ouça aquilo que o padre, que o pastor tem a falar, ouça com gratidão, ouça com respeito e receba do corpo de Cristo, receba da hóstia, receba do ofertório, da Santa Ceia, se você for participar. É uma energia vibracional de cura, de amor, de alegria que você recebe. Então, quando você recebe a hóstia das mãos do padre, você come, você está recebendo o quê? O próprio Cristo, uma energia de amor, uma energia de cura, uma energia de reflexão. E é importante nós observarmos isso. A hóstia, eu não me recordo do que ela é feita, mas ela é bem fininha. Nas igrejas evangélicas, dão um pedacinho de pão, dão um copinho de suco de uva para a pessoa. Isso é o simbolismo, é aquilo que representa o Cristo. E no momento que você toma com fé, com gratidão, percebendo que ali está uma sementinha do Cristo e que isso vai entrar dentro de você, isso vai te trazer cura, vai te trazer amor, vai te trazer prosperidade e para que as coisas fluam na tua existência. Então é muito importante nós observarmos isso todos os dias. Fazer as nossas preces, as nossas conexões, elevar a nossa frequência a Deus, a Jesus, Buda, Ganesha, não importa. Não importa a essência, o nome que você dá, mas que você possa sim se conectar a algo maior, sabendo que Deus nos abençoa, Deus está conosco e Ele quer o nosso bem. Deus não é aquele velhinho barbudo que fica lá com o chicotinho na mão ou fica só anotando o que tu está fazendo. Não. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que realmente a humanidade seja feliz, evolua, aprenda e tenha as melhores coisas. Mas Ele deu o livre-arbítrio. E aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pensamos, sentimos, a gente atrai. Então que a gente possa, assim, pensar coisas boas para atrair coisas boas. Pensar no amor para atrair o amor. Pensar em Jesus, pensar em Deus, na espiritualidade para atrair essas frequências. Então faça do dia de hoje um dia especial. Descanse se você está de feriado, aproveite para estar com a tua família, se proteja o tempo, Aqui na Petrópolis a neblina está forte, não está chovendo, mas na tua cidade,
onde você mora, se estiver chovendo, tiver área de risco, fique atento aos sinais, fique atento sim às redes sociais, às observações da prefeitura. Não se arrisque a querer passar em uma área alagada. Mesmo que você conheça essa área, a água ela move, ela movimenta e pode fazer buracos, pode fazer coisas que você não perceba. Então aproveite o dia de hoje sim para você se proteger, se cuidar, fazer um trabalho voluntário, ajudar daqui a pouco em alguma ONG, alguma escola, em algum centro que esteja recolhendo doações para as pessoas, recebendo as pessoas, os animais desabrigados. Isso é celebrar o corpo de Cristo. É a amorosidade, a cumplicidade e a união que acontece. Então, eu te convido nesse momento a você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, nós entramos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. Hoje, Corpus Christi, dia de celebrar o corpo de Deus, o corpo de Cristo na nossa essência. Que o corpo de Cristo possa, sim, estar diante dos nossos olhos todos os dias, a perceber Jesus como divino e como homem, e que a força dele está também dentro dos nossos próprios corpos. Que o nosso dia, Senhor, seja abençoado, abençoe o Rio Grande do Sul, abençoe a todas as famílias que nesse momento estão precisando, estão desalojadas, que as chuvas possam cessar e que os rios possam baixar, trazendo paz, equilíbrio e abençoando os governantes para que resolvam todas essas situações com máxima urgência. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas na nossa vida. Que o teu dia possa ser um dia sensacional. Comece sim olhando para a vida. Ah, é feriado, vou ficar um pouquinho mais na cama, tá tudo certo, você trabalha a semana toda, levanta cedo a semana toda, aproveite, descanse, mas não deixe de fazer uma prece, de fazer uma oração. Olhe para Jesus como um amigo, como um pai, como um irmão. Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado. Dentro do Corpus Christi também existem os tapetes, a Igreja Católica faz tapete de serragem, onde é passado, ali com a hóstia, é feitas procissões, lugares muito bonitos, que trabalham fortemente essa energia. Então faça com que esse dia possa ser um dia sensacional, um dia de amor, um dia de fé, um dia de esperança. Se conecte ao Cristo, se conecte a essa energia de amor de Jesus, se conecte ao corpo do Cordeiro, ao corpo do Cristo. Faça tuas preces e eleve teu espírito ao coração do próprio Criador. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor, que você possa ser feliz, fazer tuas preces, orar, fazer os teus movimentos para ajudar o nosso Estado. É o povo pelo povo. Rio Grande do Sul, Brasil é assim, é o povo pelo povo. Um ajudando o outro. E é nessas horas difíceis que a humanidade se junta e pega junto e resolve. Se nós vamos esperar muitas vezes por governantes, simplesmente não acontece nada. Mas é o povo ajudando o povo, as pessoas estendendo as mãos para as pessoas. E para os animais, para a natureza. Então vamos juntos nessa corrente do bem, de amor, de positividade, ajudar sim o nosso Estado a se reerguer novamente. As famílias que perderam novamente suas coisas, a restabelecer a sua estrutura. E tudo isso a gente faz conectados ao corpo de Jesus, ao corpo de fé, ao corpo de amor. Pensa nisso, vibra no amor, vibra na luz e que o nosso dia possa ser fantástico. Amanhã, 7 horas da manhã, eu volto ao vivo aqui no Café com Terapia para a gente iniciar. Amanhã, sexta-feira, amanhã vai sextar, ou você já sextou hoje, vai fazer feriadão, é verdade? Mas amanhã, 7 horas, estou ao vivo no Café
com Terapia. Muita luz, muito amor. Mais um golinho de café. E até amanhã, 7 horas da manhã, em mais um Café com Terapia.